Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando hoje para falar de confiança, mas não necessariamente de bola e campo, por mais que tenha direta relação com isso, obviamente. Para falar da parte política, porque tivemos aí neste sábado, dia 27 de setembro, a eleição de Petrúcio Souza como novo presidente do Dragão para o triênio, que começa agora no ano que vem, de 2026 até 2028. Ele com Vinícius Porto como vice-presidente, numa chapa única, e uma eleição conturbada que gera algumas reflexões para a gente colocar aqui. Esse é o intuito do vídeo de hoje. Antes disso, eu peço como sempre para você que está nos acompanhando, se você já é inscrito no canal ou não, independente de ser ou não, está assistindo esse conteúdo e gostando, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que esse vídeo se impulsione a mais pessoas no YouTube. E claro, se você está chegando agora a partir desse vídeo e conhecendo o trabalho de análises aqui do canal voltadas para o futebol sergipano, se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre de novos vídeos por aqui. Muito bem, Petrúcio Souza e Vinícius Porto, como eu falei, chapa única que foi consolidada na eleição deste sábado como a chapa que vai comandar aí o Confiança a partir de 2026, já no próximo triênio. Petrúcio e Vinícius foram eleitos pela chapa União de Todos. Ao todo foram 169 eleitores, dentre sócios do Confiança que estavam aptos a votar, que compareceram. Desses 169, 146 votaram em Petrúcio, outros 9 votaram branco e 14 votaram nulo. Importante pontuar que isso representa uma continuidade, pelo menos a nível de presidência, porque o Petrúcio, ele era na última gestão, nesta gestão, na verdade, do Pedro Dantas, que ainda ocupa o cargo, o vice financeiro. Então agora ele dá esse salto para se tornar presidente do clube. E tem uma coisa que me chama muito a atenção, nessa eleição do sábado, nesse processo que foi consumado aí no sábado, dia 27, que foi o baixíssimo comparecimento, e não só de sócios que votaram, mas em relação a outros cargos também, como eu falei, 619 sócios eram aptos a votar. Desses 619, apenas 146 votaram na chapa do Petrúcio e do Vinícius. Como eu falei, mostrei agora há pouco, 14 votos nulos, 9 brancos. Então, 169 votaram de 619. Isso quer dizer que 450 sócios não foram votar, o que equivale a 72,7%. Enquanto apenas 23,6% dos sócios votaram na chapa de Petrúcio e Vinícius. Aqui eu não estou contabilizando os votos nulos nem brancos, apenas os votos na chapa. Ou seja, na prática, apenas 23% dos sócios que poderiam votar, votaram na chapa que foi eleita. Óbvio que aqui a gente pode discutir muitas questões, esses sócios tiveram oportunidade de ir votar e não foram votar. Óbvio que isso aí vai de cada um, é outra discussão. Mas não foi só isso, A gente tem também, junto com a eleição da diretoria executiva, as eleições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. O Conselho de Administração ele é eleito de forma nominal, A pessoa concorre por conta própria para participar do Conselho. Já o Conselho Fiscal ele é eleito por chapa, da mesma forma que a diretoria executiva. Você forma uma chapa para que essa chapa concorra. No caso do Conselho de Administração, são 51 vagas, mas só 40 pessoas se candidataram. Ou seja, elas foram eleitas, mas não completam o conselho. Então, você vai ter que ter uma eleição indireta depois para que esse conselho seja completo. E no caso do Conselho Fiscal, nenhuma chapa foi inscrita. Zero, nenhuma. Então, a comissão vai analisar para entender o que vai poder ser feito a partir de agora, mas nenhuma chapa concorreu. E eu acho que tudo isso, na minha forma de ver, reflete um pouco da percepção do torcedor, da percepção que ficou de forma geral por conta desse processo eleitoral que foi totalmente atribulado, Primeiro que um processo muito rápido, Porque o edital para as eleições foi divulgado no dia 12 agora deste mês de setembro e a eleição acontecendo no dia 27. Então você teve ali apenas 15 dias, nesse período.
E foi um período muito marcado por atribulações, por discussões, até por questões judiciais, né? A principal polêmica se deu em relação à chapa do João Marcelo, do conselheiro do clube João Marcelo, a chapa Arquibancada Azulina, que tinha ele ao lado do Felipe Heleno como candidato a vice-presidente. E foi uma novela, né? Porque essa chapa acabou não sendo aceita, né? A comissão eleitoral indeferiu essa candidatura, né, alegando problemas ali de documentação. A inscrição nem chegou a ser aceita. O João Marcelo entrou com um pedido na justiça, né, para determinação de uma nova comissão, né, por conta de uma alegação de que essa candidatura ela tinha que ser primeiramente aceita para depois, se houvesse alguma irregularidade, vir a ser impugnada. A justiça acabou negando esse pedido, não deferiu, e aí a candidatura foi impugnada de qualquer forma. Por isso nós tivemos a chapa única com Petrúcio e com Vinícius. E tudo isso foi marcado por diversas discussões, né, envolvendo até justiça, como eu falei agora há pouco. Houve até um pedido dessa chapa para que a chapa que veio a ser eleita nesse sábado também viesse a ser impugnada. Teve vídeo nas redes sociais de discussão do João Marcelo com o Luiz Roberto, né, presidente da comissão. Então, foi um processo atribuladíssimo. E no meio disso tudo, o outro lado também. Porque a chapa que veio a ser eleita não foi uma chapa unânime desde o começo, né? Foram necessárias algumas articulações políticas, vários nomes foram ventilados, um deles, inclusive, do ex-presidente Iago França, que confirmou até à imprensa durante os últimos dias que houve reunião, né? Houveram reuniões capitaneadas pelo governador Fábio Mitidieri, que é um torcedor declarado do Confiança, para fazer essa articulação, né? Para se chegar a um nome de consenso. Não foi um consenso desde o começo. Então, desde o início, foi um processo muito atribulado. E eu acho isso muito ruim. Porque quando a gente está falando de um processo eleitoral em um sistema democrático, a gente pode falar de qualquer tipo de sistema democrático, né? Desde um país, de uma eleição em um país, até, sei lá, síndico de condomínio. Qualquer coisa que envolva um processo eleitoral democrático envolve debate entre oposição e situação, participação de oposição e situação, e proposição de ideias. O que o torcedor do Confiança viu nesses 15, 20 dias, aí nessas últimas semanas, né, desde o edital publicado até a eleição propriamente dita, o que o torcedor do Confiança viu publicamente de propostas, de debates, de planos de gestão para o clube? Muito pouco. O que virou notícia na eleição do Confiança foi a questão, como eu falei, judicial. Foi polêmica para cá, polêmica para lá, candidato entrando na justiça, tentativa de impugnação de candidatura, reuniões políticas, articulações para que uma candidatura chegasse a um consenso. A gente viu muita notícia de articulação, muita notícia de negociação, muita notícia de esfera judicial e pouca notícia de proposta, de plano de mandato, de governança para o clube. Quais são as ideias? O que é que está sendo proposto? Vimos muito pouco, como eu falei. Pouquíssimo debate. A gente está vindo de um ano de 2025 em que o Confiança teve uma temporada de um saldo muito positivo. Foi bicampeão estadual, chegou a uma final de Copa do Nordeste, brigou até o fim por uma vaga no G8 da Série C, se consolidando mais um ano na Série C. Poderia ter classificado ou não, mas é outra discussão. Chegou a uma segunda fase de Copa do Brasil. Um ano que teve um saldo de forma geral bem positivo, em um processo de SAF agora nessa reta final de ano que está prestes a ser aprovado. Ou seja, o Confiança vem de uma temporada bem positiva e dando passos importantíssimos para o seu futuro. Era a hora do pleito eleitoral nesse meio embarcar diretamente nas questões que envolvem o clube, nas problemáticas que envolvem o clube, nessa questão da SAF, qual vai ser a participação da diretoria nesse sentido e quais são os próximos passos. E em vez disso, a discussão ficou toda pautada em justiça, em articulação, nesse lado político propriamente dito. Eu não acho que isso seja saudável. Eu acho que essa eleição, a gente vai ver ainda o trabalho dessa chapa, a gente vai ver ainda o que vai acontecer a partir de agora, né? Não dá para colocar
projeções de vai ser assim, vai ser assado, porque tudo depende das atitudes que vão ser tomadas, a gente sabe como funciona. Mas eu acho que essa eleição propriamente, esse processo, né, da forma como aconteceu, na minha opinião, foi uma chance perdida. Perdeu-se uma chance de discutir-se propriamente entre diferentes chapas, entre diferentes lados, proposições importantes para o futuro do Confiança. E se focou muito, como eu falei, nesse externo. Isso para mim não é legal, não é saudável para um processo democrático. Mas já que aconteceu, né, dessa forma, que se dê o próximo passo. E isso é importantíssimo. Estava até vendo recentemente uma reflexão do querido companheiro Mike Gabriel, do Dragão de Aracaju, né? Eu recomendo inclusive que vocês sigam nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Twitter. O Mike é um queridíssimo e produz conteúdos muito importantes e interessantes sobre o Confiança já há algum tempo, uma voz importante no meio da torcida. E ele estava até colocando um ponto que eu trago aqui que eu acho fundamental. A gente vai ter, né, nas próximas semanas, aí, reunião de conselho para discutir a questão da SAF, assembleia com sócios para que haja a votação, para que a SAF seja oficialmente aprovada. Tem todo um processo aí que, ao que tudo indica, formalizará nas próximas semanas, aí, próximos meses, o processo da Sociedade Anônima de Futebol do Confiança. Então, para que tudo isso aconteça da melhor forma, porque a gente não está falando de um pequeno passo, de um pequeno empréstimo, de uma questão específica, estamos falando de algo que vai pautar diretamente o futuro do Confiança por décadas. Então, para que tudo isso aconteça da melhor forma, é necessário que haja um ambiente de paz. E eu acho que essa é uma missão importante que a gestão, né, eleita de Petrúcio e de Vinícius vai ter, de acalmar esse bastidor, de fazer com que as coisas transcorram num clima de paz, até porque, vamos pontuar, né? Eu até coloquei anteriormente. O Petrúcio, ele só assume em 2026, mas ele é o vice-presidente financeiro da gestão atual. Então, na prática, ele já está ali no bastidor. Obviamente, vai ser uma voz importante, mesmo não sendo presidente agora, mas como um presidente eleito, vai ser uma voz importante e atuante. Então é importante que a chapa eleita saiba conduzir bem esse processo. Como eu disse, a gente está falando de algo que vai pautar as próximas décadas do Confiança. É algo muito sensível para o futuro. Isso precisa ser muito bem discutido e colocado entre todas as frentes. E aí você unir situação com oposição, né, mesmo com toda essa situação jurídica, política por trás que envolveu a eleição do Confiança, de todo mundo se unir nesse momento, porque se um processo como esse acontece em um cenário interno de rachaduras, a tendência é que a situação não aconteça da melhor forma possível. E o Confiança tem trabalhado, né, o que a gente tem observado desde o começo, de uma forma muito responsável com todo esse processo para que ele aconteça da melhor forma possível. Não dá para você desperdiçar, jogar isso fora agora. Então, o Confiança, ele tem um processo muito sensível para o seu futuro. E como processos muito sensíveis em qualquer esfera da sociedade, é necessário você ter paz, tranquilidade interna e união entre todas as frentes. Nesse sentido, até vou resgatar algo que o ex-presidente Iago França falou recentemente. Como eu disse agora há pouco, ele deu declarações à imprensa onde reiterou que não seria candidato. Houve muito desse rumor, né, desde o começo aí do processo, acabou não acontecendo. Ele deu uma entrevista na semana anterior ao Jornal da Fã, da Rádio Fã FM, e ele citou uma coisa que eu acho muito interessante de se pontuar aqui. Eu estou colocando na tela a declaração completa que deu o ex-presidente Iago França. E aí, qual o ponto que eu quero destacar? No primeiro parágrafo, ele fala, né, que sempre se posicionou de que não iria disputar a eleição do Confiança, que houve, sim, essa articulação interna, né, junto com o governador Fábio Mitidieri, que, como eu disse, é torcedor do Confiança, para que houvesse o consenso. E no final do primeiro parágrafo, ele cita: a gente estava tentando achar um candidato de consenso, porque numa disputa eleitoral sempre acaba tendo arranhões e esses arranhões acabam não sendo curados depois. Em seguida, ele comenta sobre essa articulação para se chegar à chapa definida de Petrúcio Souza e Vinícius Porto, né, para que houvesse
todo esse cenário de articulação com o consenso interno. E aí, no final, quando ele fala que o atual presidente Pedro Dantas apoiaria a candidatura do Petrúcio Sousa, lá nas últimas duas linhas, o Iaco diz o seguinte, ó: Petrúcio que seria um único nome de consenso para que a gente pudesse tentar ter uma união. Quando eu li essa declaração, fiquei bastante pensativo nesse sentido, porque são declarações que deixam muito claro que não houve um consenso entre essa chapa desde o começo, que foram necessárias articulações para que essa chapa chegasse realmente a esse consenso. E quando ele fala, né, que o processo pode gerar arranhões que nem sempre são curados, e em seguida fala no final, né, cita, tentar chegar a uma união, eu confesso que esses termos específicos me preocupam um pouco, porque dão a entender que é um processo que pode ter as suas atribulações no meio do caminho, né? Já que a gente está falando, isso aí é a própria declaração, como eu coloquei na tela, do ex-presidente Iago França, ele quem cita essa questão dos arranhões, ele quem cita, né, quem usa esse termo de tentar chegar a uma união. Então, assim, eu acho que é importante ficar de olho nisso, né? Esse processo envolve união, e quando a gente fala união, não é só de situação, oposição, como eu falei agora há pouco, mas dentro da própria situação, para que todas as partes cheguem a essa união, a esse consenso, para que todo o processo futuro seja discutido da melhor forma possível. E até por ser um processo que envolve muitas frentes, acho que uma questão de representatividade, de ter mais representatividade no conselho, seria muito importante. A própria Daniele Ferreira, que é vice-presidente do Conselho de Administração, chegou a externar isso na imprensa recentemente, né? O fato que dos 40 conselheiros aí, das 40 pessoas que se colocaram aptas para serem eleitas, né, para o Conselho Administrativo, só tem 2 mulheres, né? Apenas 2 mulheres. Essa é uma questão importante. Você ter uma governança interna que seja mais diversa, que seja mais participativa, que ouça todos os públicos. Esse também é um ponto, para mim, que vale abrir o olho, né? Que vale a preocupação, essa representatividade, principalmente se você pensar que o Confiança tem uma torcida feminina muito forte, muito atuante, muito participativa, essa representatividade no conselho seria bastante interessante, só que não foi o caso nessa eleição. É óbvio que a partir do momento em que você tem uma SAF no clube, né? A presidência do clube de forma geral, como era antes, né, em um formato de governança mais tradicional, associativo, ela acaba perdendo força, né? Até foram divulgadas aí informações nas redes sociais de que um fundo ficaria responsável por 78%, especificamente também na parte de centro de treinamento, e que a administração do clube ficaria com os outros 22%, e aí entraria nesse processo, que é algo importantíssimo, né? Essa pauta de CT do Confiança é uma pauta já bem antiga, há muito tempo se discute, então é óbvio que uma diretoria associativa num modelo de SAF, ela vai acabar perdendo importância em relação ao modelo tradicional, mas ela ainda vai ser participativa e atuante ali no contexto interno. Então, são passos muito sensíveis que precisam ser dados com muita cautela. Mas, de forma geral, o que fica para mim é isso. Uma chapa, obviamente, eleita pelos sócios que foram votar, e o estatuto permite isso, né? Então não estamos falando de nada assim que foi fora do que é permitido, né? Mas, ainda assim, a baixa participação dos sócios, dos torcedores, que, para mim, isso reflete, como eu falei há pouco, até uma certa desmotivação do torcedor diante de toda essa atribulação. Acho que todo esse processo, como aconteceu, deu uma desmotivada em muita gente, e o fato também de ser uma chapa única, né? Com um processo tão atribulado e o torcedor vendo, além disso tudo, de todas essas discussões, de todos esses problemas, uma eleição com uma única chapa, muita gente não se sente motivada a sair de casa para votar. Então, acho que todo esse processo afastou um pouco o torcedor. A própria questão também, como eu falei, do conselho administrativo com menos pessoas inscritas do que vagas, o conselho fiscal sem chapa homologada. Então, foi um processo, repito, acho que esse é o saldo para mim. Muito atribulado, e é importante que os próximos passos sejam dados com muito cuidado, para você aproximar o torcedor desse processo, para você se comunicar bem com o torcedor de tudo que está sendo passado,
e dar essa segurança de que esses passos vão ser dados da maneira correta. De qualquer forma, diante de todos os problemas, desejar aí que a chapa de Petrúcio e de Vinícius tenha sorte, possa conduzir bem esse processo e que o Confiança tenha um futuro próspero. A partir de agora, a gente vai ver discussões muito sensíveis em relação ao futuro do Confiança e decisões tomadas que vão impactar, como eu falei, as próximas décadas do clube. É esperar que esses passos sejam bem tomados e, acima de tudo, mais tranquilos, diferente da eleição, que acaba terminando com essa votação feita na data prevista, não foi necessário nenhum adiamento, tudo aconteceu ali no saldo final, talvez da maneira que se esperava, mas todo o processo foi muito atribulado, foi muito complicado. O torcedor sentiu isso e para um clube não é legal. É ver a partir de agora quais serão os próximos passos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da análise. Eu não me aprofundei tanto nas questões jurídicas, porque não acho que seja o caso aqui. Seria mais passar por cima de algumas questões e trazer uma reflexão, trazer uma análise em relação ao que pode ser o futuro do Confiança a partir dessa nova eleição. O Confiança que terá, né, esse comando de Petrúcio Souza e Vinícius Porto para o próximo triênio a partir de 2026. Mais uma vez eu agradeço pela audiência de vocês e repito, para você que está chegando agora, gostou do conteúdo, quer acompanhar mais análises sobre futebol sergipano, se inscreva no canal e ative notificações sempre de novos vídeos para recebê-los quando eles forem publicados. Independente se você está inscrito ou não, se você gostou do conteúdo, deixa o like, você torcedor do Confiança, deixa o seu comentário sobre o que você achou de todo esse processo e de quais as suas expectativas para 2026 em diante. É isto, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima. Valeu!